Boa tarde, peço desculpa pela esta interrupção, tive um problema técnico. Pronto, como eu estava a explicar há bocado, vou passar a parte assim um bocadinho mais técnica, mas muito rapidamente vou falar do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Pronto, só para explicar como é que funciona, já expliquei, como estava a dizer, num vídeo anterior, mas basta saber que o sistema nervoso simpático é aquele que traz adrenalina e noradrenalina, é o que vai nos permitir meter o corpo em alerta, é o que vai aumentar o fluxo de oxigênio, os batimentos cardíacos, vai fazer uma data de alteração no nosso corpo que vai nos permitir enfrentar as situações de perigo. E o sistema nervoso parasimpático, que é o que vem acalmar isto tudo quando passou a tempestade, e serve para nos acalmar. Ou seja, quando você está sentado no sofá descansadinho, a ver um filme, é o sistema parasimpático que está a trabalhar. Pronto. Isto é só para explicar. É preciso saber que o sistema nervoso simpático vai ampliar tudo, ou seja, as suas emoções, a sua força, que é importante, mas também tudo o que sente. Se estiver, por exemplo, numa altura onde está-se a sentir bem, está-se a sentir com vontade de rir, por exemplo, vai rir mais. Se estiver numa altura que está numa altura mais de humor, por exemplo, pode ser mais erótico. Pronto, se tiver medo ou numa altura de ansiedade, vai intensificar. Pronto. Ou seja, isto é como funciona o nosso sistema nervoso. Como é que ele faz? Ou seja, muitas vezes as sensações, os sintomas que você está a pensar que são perigosos para si e que está a levar como uma ameaça, são sintomas normal do organismo. Porquê? Porque vai aumentando o fluxo de oxigênio no corpo, como é que há a dizer, vai reduzir, por exemplo, o seu estômago, por exemplo, já não vai fazer digestão, as extremidades do seu corpo vão ficar sem sangue, mas isto é um sistema de proteção, ou seja, o seu corpo está-se a meter em alerta e em proteção. Porquê? Porque você pode se cortar, se não tiver tanto fluxo sanguíneo nos dedos, por exemplo, não irá fazer uma hemorragia. O sistema digestivo não é preciso quando você está em alerta, ou seja, há uma data de funcionalidades do nosso corpo que vão se alterar e é preciso, mas como não há perigo, não é? Você vai sentir mal. E o que é que precisa saber? Quando tem aumento de oxigênio no sangue, também vai ter um aumento de dióxido de carbono, não é? Porque entre o oxigênio sai o dióxido de carbono. Este aumento de dióxido de carbono pode trazer, infelizmente, algumas tonturas, algum sentimento de mal-estar, ou seja, são sensações que são naturais, está a perceber? Mas quando você, por exemplo, se tiver, imaginamos, está numa rua, encontra um agressor, você tem que fugir, o seu sistema simpático, o sistema nervoso simpático vai se meter em ação. Para quê? Para você ter mais força, para você ser mais veloz, ou seja, a sensação às vezes você tem nas pernas parece que estão molas, é só uma sensação, porque as vasos sanguíneos estão a alargar, que é para deixar passar mais fluxo. E você, pelo contrário, está muito mais exposta a arrancar com força. Ou seja, se você um dia tiver esta sensação, mete-se a correr, porque as suas pernas estão prontinhas para arrancar. Pronto, a sensação é que pode ser um bocado estabilizante, mas é assim. Pronto, ou seja, se você perceber bem como é que funciona, que o seu coração aumenta com uma razão, que os seus músculos ficam mais tensos com um objetivo, ou seja, que é para você ser mais forte, você ser mais rápido, pois é óbvio que, né, quando tem estas coisas todas, você fica cansado no final, que é a sensação que muitas pessoas têm ataques de pânico sentem no fim. Ou seja, quando acabam de viver aquilo, parece que estão desgaste, gastaram as energias todas. Pronto. O problema com os ataques de pânico é que o que nós pensamos, que é a cognição, né, tem muita influência sobre aquilo que nós sentimos.
E então é um círculo vicioso, porque eu mais penso que tenho um problema, mais o meu organismo está-se a atrapalhar, mais está a ficar assustado e mais vou ter sintomas. Ou seja, basicamente funciona assim. O maior medo das pessoas, por exemplo, muitas vezes é o ataque cardíaco, o infarto. O que é que tem que perceber? Por exemplo, na realidade, quando você tem um ataque de pânico, você produz mais oxigênio, como estava a dizer, não é? E pode-se mover à vontade. Ou seja, você tem o coração a bater com mais força, mas você pode se mover, você pode deslocar, você pode fazer muitas coisas. Enquanto se estiver a ter um ataque, um infarto verdadeiro, por exemplo, é o contrário que acontece. Você tem falta de oxigênio e se tentar se movimentar, irá sentir muitas dores no peito, não é? Estes são sintomas completamente diferentes. E se conseguir trocar na sua cabeça estes pensamentos irrealistas, porque não são realistas, por pensamentos mais racionais, vai ver que as coisas vão mudar. Ou seja, se perceber como é que nós funcionamos, por exemplo, muitas vezes tem medo de se engasgar, que é um medo, o das pernas já expliquei, mas medo de se engasgar, a pessoa pensa que não consegue respirar, não está bem. Você não tem falta de ar. Você, quando tem um ataque de pânico, tem ar em excesso. Não tem falta de ar. O que é que acontece quando tem ar em excesso? Pode fazer funcionar com mais força os movimentos do seu diafragma, podem ser dolorosos. Pronto, e vai dar uma sensação de desconforto. Basta você ralentir a sua respiração e vai ver que isto passa. Ou seja, muitas vezes é uma questão de respiração. Respirar com calma, vai ver que isto passa. Como é que é a dizer? Mas se você tentar ter menos medo, não vai conseguir. Está a perceber? Ou seja, não pode acontecer nada. Isto é tudo normal. O facto de ter medo de desmaiar, que isto é um medo que muitas pessoas têm, isto já expliquei também no vídeo anterior, é uma coisa que só pode acontecer em caso de tudo o que tem a ver com a fobia do sangue, dos acidentes e das injeções, desculpe. Pronto, porque normalmente a pessoa para ter um desmaio é porque tem falta de tensão. Pronto, ou seja, aí a sensação que a pessoa sente quando está com um ataque de pânico é a sensação de hiperventilação, que é criado pelo excesso de monóxido de carbono. Pronto, por isso, quando perceber isso, desculpe, dióxido de carbono. Pronto, isto são coisas assim, eu não vou fazer uma listagem exaustiva, porque senão havia muita coisa para falar, mas é só para explicar. Percebendo bem como é que funciona o seu organismo e para que é que serve, e quando perceber que isto não é perigoso de maneira nenhuma, um ataque de pânico não lhe pode fazer mal, se conseguir trocar alguns pensamentos que são assim irreais, como se está a dizer, por uns mais realistas, vai ver que vai funcionar muito melhor. O único perigo que tem e a única consequência real, né, do ataque de pânico é o sofrimento emocional. Este é o maior sofrimento que você tem. Para de temer perigos inexistentes. E de ter medo do pânico, pronto, porque menos vai ter medo do pânico e do medo, basicamente, e menos vai ter ataques pânicos, ou seja, o círculo funciona nos dois sentidos. Se mudar o seu discurso interno, quando está a pensar nas coisas, trocar as suas interpretações, porque muitas vezes elas não são realistas, por umas mais construtivas, mais reais. Imaginamos que você tem uma aceleração dos batimentos cardíacos, que pode acontecer, não é? Muitas vezes, qual é o pensamento irrealista? É, vou ter um ataque cardíaco, ou vou morrer, não é? Se começar a pensar de outra forma, e se começar a ser realista, com factos, não é? A trabalhar com factos, de uma maneira assim mais coisa, vai ver que vai ser mais fácil. Se pensar assim, o meu coração é um músculo muito potente, é feito para trabalhar, porque é mesmo isso.
O coração serve para trabalhar, é uma máquina. E ele está a bater com força neste momento porque estou com ansiedade, vou deixá-lo descansado e ele vai se acalmar, vai ver que é o que vai acontecer. Aqui não vou falar de pensamentos positivos e destas terapias porque, apesar do pensamento positivo ser uma coisa importante na vida, eu aqui acho que não é chamado. Temos que viver, pelo contrário, as coisas na realidade. E como é que vamos poder mais facilmente lidar com esta situação? Já falei, como já disse há bocado, do estudo Ranger. Eu vou fazer um vídeo só dedicado a isso, mas a primeira, a mais importante é aceita as sensações. Mais você está a tentar resistir, pior é. Mais vai ampliar os sintomas. Se você aceitar, vai ver que passa muito mais rápido. Muda o seu discurso interno, ou seja, não se enche a cabeça com pensamentos assustadores. Tenta ficar na realidade, o que é real, o que é que realmente pode acontecer e não o que hipoteticamente podia acontecer e mantém-se no sítio. Porquê? Eu vou explicar que se acontecer um ataque de pânico, ia ter uma maneira muito fácil para você perceber a coisa, até pode ajudar. O seu sistema nervoso parasimpático vai levar 3 a 5 minutos para restabelecer a ordem, não é? Ou seja, entrou num estado de alerta, teve um falso alarme, como chama-se, está aí, você está a ter estas sensações todas, acalma-se, para no sítio onde está, aceita as suas sensações, esteja atento ao que se passa à sua volta, pode olhar para as coisas, pode interagir, mas fica mais calmo. E se for preciso, pega no seu relógio e vê o tempo. E vai ver que realmente, entre 3 e 5 minutos, isto vai passar. Quando você perceber isso, as coisas vão ser muito mais fáceis. É tudo para hoje. Peço desculpa por esta interrupção novamente. Vou tentar que elas aparecem as duas seguidas. Não sei como é que vou fazer, mas vou tentar. Agradeço a todos. Espero que ajude alguns de vocês. Se for preciso alguma informação, não tenha medo, manda mensagem que eu respondo. Obrigada a todos. Boa tarde.